Hoje nós temos o prazer, mais uma vez, de receber um irmão tão querido, que já faz parte da nossa família, a família espiritual do irmão Marcos, de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul. Ele veio de Duartina, São Paulo, onde tem os seus trabalhos e principalmente onde lida com as psicografias. Nós sabemos da importância que tem uma carta consoladora na vida de quem, por vezes, perdeu a esperança. Porque aquele que se vai deixa rastros tão profundos, que aquele que fica sente como se nunca mais será o mesmo. Porque aquela pessoa que nos falta, por vezes, é o nosso sustentáculo emocional. Mas quando nós temos a certeza de que a vida continua, de que o plano espiritual se manifesta na hora certa e pelos meios que a eles interessa, nós temos a certeza de que nada e absolutamente nada acontece por acaso. E que ao mesmo tempo que tudo passa, tudo permanece. Permanece a saudade, permanece a vontade de voltar a estar com aquela pessoa que nos despedimos momentaneamente. Mas hoje, a pedidos, o nosso querido Diego nos falará sobre a vida no mundo espiritual. Que nós possamos aproveitar, que possamos sentir os nossos amores que estão do outro lado da vida, continuando a existir mais do que nunca, e que hoje, ao nosso lado, irão assistir. Como realmente Jesus nos prometeu que quando nós estivéssemos ali reunidos em seu nome, Ele também ali estaria. E aqui não estou falando mais de quantidade, eu estou falando de qualidade de pensamento, de sentimento e de entrega para um momento tão especial, que é ouvir um querido irmão que lida com as cartas consoladoras. E que as suas palavras também consigam consolar os nossos corações. E para isso, máxima atenção, silêncio, não só na voz, mas na tua alma, para perceber que em algumas frases que ele irá dizer, algum recado aqui nós iremos receber. Muita paz. Meu irmão? Boa noite. Sejam bem-vindos a essa casa, a essa noite. Que após essas palavras tão revigorantes que o Ricardo deixou, os nossos corações consigam realmente sintonizar com o plano espiritual, com Jesus, com todos aqueles que nos cuidam, para que essa noite seja realmente proveitosa aos nossos novos ensinamentos e aprendizados, aquilo que Jesus permite a nós vivermos através da nossa consciência. Quando a gente alcança algo a mais na nossa vida, né? A gente consegue desenvolver os nossos bons pensamentos, a direção dos nossos hábitos. Certamente nós estamos juntos e próximos àqueles que se adiantam a um plano maior e melhor. Estava conversando com a Grazi e o Edson, quando nessa oportunidade nós marcamos de vir aqui a Campo Grande. Eu falei, já que eu estarei à toa aí, vamos tentar fazer algo de útil. Eu pedi para ele, falei, vamos fazer uma palestra, por que não? E concordou na hora, e hoje nós estamos aqui. E dentro do grupo que a Grazi organiza, das mães, né, que fazem parte aí dessa jornada na Terra com os seus filhos no plano espiritual, ela me pediu para falar um pouco sobre a experiência que nós temos junto ao trabalho da psicografia e também aos estudos da elucidação sobre o que é esse mundo espiritual, o que seria a vida no plano espiritual. Porque nós temos o entendimento que acho que mais difícil do que devolver alguém, adiantar alguém
ao mundo espiritual é não saber aonde e como essa pessoa está. Não ter notícia, não ter ciência de como alguém que nós tanto amamos vive nesse momento. Se a gente pegar nas obras espíritas, vamos usar por base, no livro Obreiros de Vida Eterna, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, conta um relato ali de um dos desencarnes de um irmão chamado Dimas, um tarefeiro da doutrina espírita, viveu durante anos fazendo bem e agindo no bem, e em algum ponto da sua idade veio a ficar enfermo, doente no corpo. Por algum motivo ele não conseguia ali se desenlaçar daquele corpo que já não dava mais condição de ele seguir aqui entre os seus familiares. André Luiz, que era um espírito médico, pesquisador, do plano espiritual, que traz tantos relatos a nós, ele chega observando aquela cena onde Dimas estava na cama, praticamente desfalecido, a sua esposa ao lado, orando por ele, pedindo por ele, implorando a Deus para que ele ficasse ali entre eles. E André Luiz relata que sobre o seu corpo na cama havia como se fosse uma teia, uma rede, ou algo que impedia com que ele se desligasse daquela situação tão dramática para ele que vivia, certo? Então André Luiz diz que, conversando ali com a esposa, alguns irmãos aí intuíram a voltar para o seu lar, a fazer umas preces, a poder descansar e deixar o irmão ali naquele momento. E no que ela se afasta, os amigos do plano espiritual vão e começam a desfazer aquelas amarras que faziam com que aquela tortura se seguia. Aos poucos, Dimas ia sentindo um grande alívio ao deixar o corpo doente, e ao se desprender, encontra-se com a sua mãe. Por que eu estou falando desse trecho? Porque é importante nós sabermos da continuidade da vida como realmente uma vida, não como uma alegoria. A maioria das religiões nos colocam a vida espiritual como uma alegoria, como um ambiente dividido, um céu ou um inferno. Aí nós perguntamos, será que eu sou bom o suficiente para ir para o céu? Sou merecedor talvez? Não sou um pecador? Ou será que eu fiz coisas que vão me colocar numa tortura eterna, num ambiente de sofrimento? Talvez a morte, o desencarne, traga para nós tanta insegurança, justamente por isso, por não saber para onde nós vamos. Dimas estava ali, naquele momento, ao se desprender do corpo, encontra-se com a sua mãe. Eu acredito que deve ser a coisa mais reconfortante, chegar no plano espiritual e encontrar com alguém familiar a nós, que possa nos receber, nos acalentar, mostrar que a vida realmente continua. Nas cartas, nós vemos tantos relatos dos amigos que chegam e dizem, eu encontrei com a avó, com a mãe, com o pai, com a tia, com o filho, com alguém conhecido, que lhe deu segurança para aquele momento. Isso é sinal de que Deus está o tempo todo cuidando de nós. Recentemente eu vivi uma experiência que, obviamente, não se compara com o retorno de alguém que nós tanto amamos. Mas nessa semana, o início dessa semana, eu estava em viagem ao Rio Grande do Sul, numa sessão de psicografia. E em casa ficaram a minha família e o meu cachorro, doente. Esse cachorro, alguns dias atrás, nós descobrimos ele com um tumor, e ele foi piorando a cada dia, mesmo com o tratamento, não havia uma forma dele reagir. Foi diminuindo ali o seu vigor, a sua vida física, e aquilo começou a trazer uma certa agonia para os meus filhos, para as crianças, para mim também, porque ele foi um grande auxiliador da minha vida, que foi ele quem me curou de uma depressão que eu tinha. Então, era um momento delicado para nós, aquela separação, e principalmente por ver um animalzinho ali, sem dívidas, vamos dizer assim. Eu nunca vi ele morder um gato. Então, por que ele estaria pagando por algo? Que a gente tem a ideia de uma doença ser algo que nos puna, uma devolutiva, uma reação de alguma coisa do passado. E observando ele naquela situação, antes de sair de casa, eu pensei, eu vou sair e esse cachorro vai voltar para o mundo espiritual.
Falei, só que eu não estarei aqui junto com os meus filhos. Falei, o que será de mim à distância, né? Não terei nem cabeça para fazer o que eu estarei fazendo lá. Aí eu falei, vou conversar com Deus. A Bíblia nos diz isso, né? Pedi e obtereis. Aí eu, com toda a minha evolução espiritual, falei para Deus. Falei, olha, cuida dele enquanto eu estou fora de casa, né? Não foi assim. Antes de sair de casa, montei no carro e falei com Deus. Falei o seguinte. Falei, você está me levando lá para o fim do mundo para cuidar de coisas que você fez, porque eu não desencarnei ninguém, para tentar corrigir o que você está fazendo. Falei, então você cuida do que eu vou deixar aqui, porque eu confio em você. Foi mais ou menos assim a minha conversa com Deus, né? E eu fui para o Rio Grande do Sul. No sábado meu cachorro internou. No domingo acabei a sessão. Na segunda-feira vim embora. No caminho de volta, pensando, falei, nossa, o cachorro aguentou todos esses dias. Eu vou poder chegar em casa. E é sinal de que Deus me ouviu e realmente estava cuidando de tudo enquanto eu estava fora. Cheguei naquela noite. Me perguntaram, mas por que tanto sofrimento de um animalzinho? Eu falei, fica tranquilo, essa noite agora eu vou conversar de novo com Deus e eu vou pedir para que Ele possa ir embora, porque agora a gente está aqui. Olha quantos aprendizados a gente vai ter, né, para contar com os nossos filhos. E naquela noite o cachorro veio e desencarnou. Eu pela manhã estava lavando a louça, esperando o meu filho para levar ele para a escola. Eu ouvi a minha orientadora espiritual, a Clara, que escreve os livros. Ela me disse... Falou, o Kenai, no caso que era o pai do meu cachorro, que já desencarnou antes dele, veio buscar o Koda. Obviamente que isso é uma forma alegórica de ela me dizer que meu cachorro tinha desencarnado. Mas aquilo me trouxe mais segurança ainda, porque eu falei, novamente Deus me ouviu. Então pensem, nós com toda razão, se Deus estava ali, de alguma forma, cuidando do meu lar, cuidando do meu cachorro, dando uma sequência da vida dele de uma forma confortável e junto a pessoas que ama, com a mensagem que ela me falou, por que que aqueles que nós convivemos juntos, que são dados a nós justamente para isso, para criar amor, a nossa vida enquanto passa-se encarnado, ela só tem uma missão, um sentido, criar amor, criar afeto, criar laços entre nós. E se o mesmo Deus que criou a família, criou a vida, criou o afeto, criou o amor, criasse algo que desfizesse com isso, instantaneamente, que seria a morte, esse Deus não teria, aos meus olhos, a perfeição. Não seria algo tão bom assim. Porque Ele me dá algo para amar e vem e tira para que eu sofra. Então, a gente precisa começar a entender a eternidade, né? O que se trata a eternidade. A vida no plano espiritual é justamente isso. Quando a gente fala da eternidade como sendo espíritas, ou estudantes do espiritismo, ou espiritualistas, parece que é algo de crença. Porque se desencarna algum amigo, a gente vai na família, fica tranquilo. Ele está vivendo para o lado de lá agora, né? Vai atrás, que ele vai se comunicar com você. Existe essa possibilidade. A gente é todo evoluído, né? Mas quando isso bate a nossa porta, parece que o chão desaba, que não existe mais Deus, que não existe mais Evangelho, que não existe mais vida eterna, que tudo vai se roendo, né? O que seria isso? Eu acho que é mais uma falta de fé, realmente. Uma falta de entendimento do que significa a eternidade. Jesus vem e fala sobre a vida espiritual o tempo todo. Todos os seus ensinamentos, todas as suas pregações, vinham com essa lucidez da vida, além dessa vida. A questão é que nós não conseguimos compreender tudo aquilo que Jesus veio a nos dizer. Muito desvirtuado pelas questões religiosas, que colocam em cima dogmas, colocam interesses institucionais, que desviam o nosso entendimento, né, a nossa compreensão daquilo que seria justamente a verdade. E quando nós começamos a estudar sobre a vida espiritual, começamos a estudar o Evangelho, entender aquilo que Jesus fala, a gente vai de encontro com aquele versículo. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Porque Jesus mesmo, quando ele está em cima do monte com os apóstolos, ele pega e faz uma evocação de Moisés e Elias,
que eram pessoas que nós tínhamos ali a certeza, os apóstolos tinham a certeza de que eram seres que já haviam desencarnado. E eles aparecem de uma forma tão real, tão materializada, que Pedro ainda pergunta: Senhor, quer que a gente construa, né, monte mais 2 cabanas para eles também passarem a noite conosco? De tão fiel que eram aquelas imagens. Elias havia desencarnado há mais de 300 anos antes de Jesus, e Moisés há mais de 1500 anos antes do Cristo. E se naquele momento Moisés voltava para falar com Jesus, ele estava revogando a sua própria lei, de não comunicar-se com os mortos, né? E eu acredito que quando alguém proíbe algo, é porque esse algo é possível. Ninguém proibiria de fumar aqui dentro se isso não fosse possível. E ninguém proibiria de nadar no lago ali se também não fosse possível. Então por que Moisés ia proibir a comunicação com aqueles que já partiram? Se isso não fosse uma realidade, se isso não fosse uma possibilidade. Então quando nós viemos aqui fazer uma sessão de psicografia, por exemplo, nós entramos em comunicação com aquelas pessoas que simplesmente mudaram de plano. Porque como eu estava falando das ideias alegóricas de céu e inferno, aqui na doutrina, nos nossos estudos, nós não temos esse céu e inferno como lugares, justamente, fisicamente, vamos dizer assim, né, colocados no universo. Como, você que foi bom, você vai ser destinado para aquele ambiente. Você que foi ruim, você vai ser destinado para aquele ambiente. Tudo que há no plano espiritual é um caráter de consciência. Um nível de consciência. Hoje nós estamos aqui em Campo Grande, que é um lugar que eu gosto de vir, tenho amigos aqui, tenho pessoas muito queridas, que aprendi a amar. E eu acho essa cidade muito bacana. A gente sai na rua, vê arara, né? Em Duartina não tem, em Duartina só tem pardal. E eles acabam com o varal lá de casa, lá, né? A gente põe roupa para lavar, para secar e tem que lavar de novo, porque o pardal vai lá e suja. As araras eu não vi fazendo isso, né? Elas ficam mais bonitinhas. Mas enfim, é um lugar agradável, uma cidade bonita. O parque aqui, um lugar lindo também. Da mesma forma que eu estou aqui e vejo beleza nos lugares, há pessoas que transitam por aqui que não veem nada. Acreditam que é um mundo cinza. Onde está a beleza? No ambiente ou nos olhos de quem a vê? O mundo espiritual é a mesma coisa. Você pode estar numa colônia maravilhosa, numa vida, após essa vida, bem tranquila, no paraíso, como se dizem. Porém, chegar lá e não conseguir enxergar beleza alguma no lugar que você está. E aquilo pode sim se tornar um inferno. Mas é um inferno dentro da própria consciência. É um inferno que nós criamos dentro da nossa própria mente. Por isso que nós falamos, o plano espiritual, o umbral, né, é um estado de consciência. Quando a gente fala de um umbral para o espírito, ele se treme todo. Porque assistiu o filme Nosso Lar, né, ou leu o livro, viu várias cenas que falam, meu Deus, meu filho, ele tem 14 anos. Eu levei ele no cinema para assistir o Mensageiros, né? Não sei se vocês assistiram. E é um pouco assustador, né? Para quem não conhece, para quem não entende a mensagem do filme. Eu sei que ele veio embora quietinho. Aí ele perguntou, eu falei, Dudu, assiste o Nosso Lar 1, né? Ele foi assistir o Nosso Lar 1. Primeira pergunta que ele me fez, pai, criança vai para o umbral? Ficou com medo naquele momento de desencarnar e ir para aquele ambiente. Aí eu falei, cara, não, necessariamente. Eu falei, porque o umbral é um estado de consciência. Tentei explicar para ele, ele não entendeu direito. No dia seguinte, saindo da escola, ele tinha brigado com um amigo dele. E ele entrou dentro do carro, ele estava muito bravo. Montou dentro do carro, começou a xingar o amigo, falando um monte de coisas, palavras pesadas. E eu observando aquilo, né? Falei, o que eu falo para ele? Aí eu lembrei da pergunta que ele me fez. Eu falei, você lembra que você me perguntou sobre ir para o umbral? Ele falou, falei, hoje você está nele. Aí ele falou, como assim? Eu falei, porque nós estamos fazendo o mesmo caminho que nós fazemos todos os dias. Onde a gente vem conversando, as árvores são as mesmas, a paisagem é a mesma, o caminho é o mesmo. Só que a sua consciência hoje não está aqui. A sua consciência hoje está totalmente transtornada, perturbada. Eu falei, isso é um umbral. É o mesmo ambiente, porém a forma que você o vê não é a mesma. Então quando a gente vai pensar nos nossos entes que se adiantam, fala, mas como ele está? Será que ele está nesse lugar? Porque foram colocados na nossa mente que nós não somos pessoas boas. Correto? Foram colocados na nossa mente a vida toda que nós somos pecadores.
Por quê? Porque nós pensamos coisas erradas. Porque a vida se dá a partir de um ato nobre que chama-se amor. Mas Jesus veio de uma forma diferente, não é? Segundo consta. Como se Maria, a pureza de Maria representasse a santidade, a castidade e a virgindade. Porém não. Se a gente pegar os antigos evangelhos, que foram extraídos realmente da Bíblia, nós vamos enxergar lá que Jesus era identificado pelo Messias por ser filho de José, pela sua hierarquia. E a pureza de Maria representa a sua evolução espiritual. Não tem nada a ver com sexualidade. E aí a gente pensa, fala, poxa, mas nós estamos aqui na pura libertinagem. Um adolescente que começa na puberdade, começa a pensar sobre isso, ele já se tornou um pecador. É colocado isso na nossa forma. Então, a forma que eu constituí a minha família é através do pecado. Ou seja, aquela historinha de Adão ferrou com a gente, né? Então, entender que o ato não tem nada a ver com a intenção, é o que nos faz se livrar dessa ideia de pecado, que nos faz, então, não ser tão errados, quando a relação é isso. Porque o que vale é aquilo que está no nosso coração. Nos Salmos fala, Deus sonda os vossos corações. E Ele sabe a intenção do Espírito. Então, quando a gente começa através do conhecimento, através do entendimento, libertar as nossas consciências do que realmente seria um erro, do que realmente simboliza essa eternidade, a morte, nós começamos a adentrar num plano espiritual de uma vida sequente dessa. Por quê? Porque a vida é uma só. Nós fomos criados eternos por Deus. E durante essa eternidade nós teremos existências. Em uma vida material, como nós estamos agora, e uma sequência na vida espiritual. Essa sequência na vida espiritual serve para quê? Para resumir as nossas ações. Para dar ali talvez a justiça que nós esperamos de Deus. Porque qual o motivo da justiça? De nós estarmos aqui hoje, sentados, buscando um grau de reflexão, tentando entender algo que nos motive a vida, enquanto há pessoas numa enfermidade, numa doença tão severa que impede de conviver com aquelas pessoas que ama. Existem pessoas que estão jogadas à rua, existem pessoas na África morrendo de fome, que não tem sequer água, não tem um saneamento básico. Por que Deus nos fez tão privilegiados e aqueles irmãos não? Se não houvesse a continuidade dessa vida para que as pessoas e nós também experimentássemos outras situações, não haveria justiça. Não teria como entender Deus, sendo Deus, um algo justo e nobre, um amor. Como diz João no Evangelho, onde ele fala Deus é amor. E quando Kardec pergunta aos espíritos que é Deus, eles nos respondem: causa primária de todas as coisas, inteligência suprema do universo. Causa primária é o princípio de tudo. A partir de Deus, tudo se fez, tudo se existiu. A partir da sua mente, da sua criação, as coisas foram partindo a existir. Existe um livro, chama Kybalion. Não sei se alguém aqui já leu, já ouviu sobre ele. Trata-se do hermetismo. Hermetismo, que é uma filosofia de Hermes, que era a cultura dos essênios antigamente. Essênios era uma filosofia espiritualista pelo qual participou Jesus na sua educação, na sua juventude. Despertava ainda mais a sua consciência como o nosso governador no universo, como o nosso mestre, o Messias, o guia espiritual de toda a Terra. Então, nesse livro, o Kybalion, eles falam que o Deus, eles chamam de todo. Fala, o todo está em tudo e tudo está no todo. Ou seja, Deus está em todas as coisas. E todas as coisas estão em Deus. Então, quando nós ficamos ali buscando aquele Deus barbudo, sentado num trono, com um cajado, julgando as pessoas, né? Vendo quem vai para qual lugar, destinando isso ou aquilo, nós não conseguimos encontrar Ele realmente. Porque, pergunta para uma mãe, se ela acha justo Deus ter levado seu filho. Pergunta para uma viúva, se ela acha justo o marido ter ido antes
e não ter concluído os seus sonhos, os seus planos, a gente não consegue enxergar a justiça. Por quê? Porque existem as pessoas boas, existem as más. A gente pega e pensa, o meu filho era bom, meu marido, minha esposa, meu irmão, meu pai, minha mãe, meu avô, seja quem for, era uma pessoa boa e sofreu. Às vezes tem uma morte violenta, coisas que a justiça humana talvez não consiga punir. E aí a gente olha pessoas ruins praticando mal, governantes fazendo atrocidades com aquilo que deveria ser o nosso cuidado social, e estão aí, né? Cheio de saúde. Aí a gente pensa, onde que está a justiça divina? A justiça divina está justamente nesse plano que nós tratamos, que é a eternidade. Por quê? Porque todo bem que se faz se torna mérito, e todo mal que se faz se torna responsabilidade. Deus não pune pessoas. A consciência das pessoas que as cobram, há um princípio de punição. Quando eu adentro um plano espiritual, fiz um monte de besteira, fiz um monte de coisa errada, a minha consciência vai me cobrar das coisas erradas que eu fiz. Eu vou começar a enxergar o mal que eu pratiquei, que reagiu na vida das pessoas, que interferiu negativamente aquilo. Isso me desperta um negócio chamado remorso. O remorso faz com que a gente comece a repensar as situações. E aí, nesse momento de remorso, de arrependimento, a nossa consciência muda. Nós começamos a enxergar a vida de outra forma, com novos valores. Por isso que a gente acha que quem morreu vira santo, né? Fala assim, aquele caboclo era um porcaria, escreveu uma carta na psicografia, só falava coisa boa e falava de Jesus. Fala, dá para suspeitar, né? É justamente isso. O grau de consciência, porque nós podemos pegar pessoas que praticaram o mal durante um longo tempo, mas eram ativos, eram aquecidos daquele mal. E por um despertar da sua consciência, consegue transformar a sua vida numa nova vida. E vemos outras pessoas que às vezes passam a vida aqui totalmente estagnados, uma vida confortável materialmente, nunca fez mal a ninguém, mas também nunca fez bem, que ao se desprender dessa vida, se vê em total perdição. Por quê? Pelos apegos materiais, pelos apegos nos bens terrenos, por preocupações daquilo que só a vida material lhe sustentou. Exemplo de uma pessoa má, que matava pessoas, que agia com a própria lei, através da própria espada, e se converteu. Saulo de Tarso. Quem já leu a obra Paulo e Estevão, de Chico Xavier também, sabe de quem que eu estou falando. Ou então Paulo de Tarso da Bíblia. Porque Saulo, ele era um caçador de cristãos. Ele lutava contra o movimento que Jesus começava a semear na terra. Aqueles que se diziam cristãos, que começavam a propagar aquela mensagem, ele ia e o punia com a morte. Então ele tinha prazer. E numa dessas caçadas, na estrada do deserto de Damasco, ele encontra-se ali com a figura do Cristo, já desencarnado, com o Espírito de Jesus, que tamanha luz o cegou. E ali ele começa o quê? Uma nova conversão. Porque indo em busca de Ananias, quem o curou? O próprio Ananias, que limpa os seus olhos e faz com que ele volte a enxergar. E ali ele vê a importância daquilo que era a mensagem de Jesus, pelo qual estava diante dos seus olhos, ele não conseguia entender. Então ele deixa de praticar o mal naquele momento, para vivenciar o bem. E em escrituras, em ações, ele se tornou o maior apóstolo de todos, mais do que aqueles que conviveram com Jesus. Por quê? Pelo simples despertar da sua consciência. Essa chave que estava dentro dele, estava tudo ali, assim como está em nós. Porque nós somos uma centelha divina, como se diz, né? Uma centelha seria uma faísca do amor divino. Uma faísca de Deus, ou seja, Jesus ainda vem e conclui isso, né? Vós sois Deus, farão o que eu faço e ainda mais. Jesus está aí nos convidando a praticar o bem, a melhorar, a fazer o quê? Fazer com que a nossa vida progrida de tal maneira que a eternidade não se torne algo que nos cause medo.
A gente tem a ideia da morte ser um algo ruim, negativo, que nos puna. Há um livro de um amigo espiritual que nos escreveu, Kleber, ele fala: se a morte fosse algo ruim, Deus teria feito uma nova forma de a gente voltar para casa. E não essa, porque todos nós sabemos que em algum momento nós iremos retornar ao plano espiritual. E se isso fosse algo ruim, todos nós já nascemos com uma causa ruim nas nossas vidas. Não teria propósito, então, de buscar se melhorar, de buscar progredir, evoluir. Então, compreender que a morte é só um fator biológico do corpo físico, faz com que a gente consiga viver com esperança. Porque, por mais que a gente sinta saudade da separação de alguém que nós amamos, nós vamos saber que ele não deixou de existir. Ele simplesmente está em um novo plano. Ele se adiantou a esse plano. Kardec, existe um trecho do Livro dos Espíritos, que ele fala que o corpo é como um cárcere, como se fosse uma prisão para o espírito. E conforme nós vamos nos libertando dele, nós causamos a nós, em forma espiritual, um certo alívio, uma sensação realmente de liberdade. E ele faz uma comparação entre nós, fala: imagina se nós somos companheiros de cela de alguém que nós muito amamos. Convivemos durante um longo período e de repente esse ganha liberdade antes de nós. E essa liberdade que ele ganha nos causa um grande tormento, uma grande revolta, por ele só estar melhor, vamos dizer assim, do que nós mesmos. Então, entender esse Deus, essa eternidade, como um grande benefício para as nossas vidas, faz com que as nossas consciências comecem a se cobrar mais pelas nossas ações, pelos nossos atos. E quando nós temos alguém que adianta-se ao plano espiritual, com que a gente sinta-se um pouco mais confortável. Por quê? Porque é importante compreender, Compreender. O livro Céu e Inferno diz: o espírita crê porque compreende, e compreende porque enxerga a razão. Então, voltamos lá onde Jesus fala: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Quando ele fala isso, é justamente sobre essa eternidade, sobre esse reino que ele nos aponta, pelo simples fato de fazer o bem, de amar as pessoas. Então, se alguém passa na nossa vida, um jovem, normalmente, que causa um impacto maior, não só na família, mas também na sociedade, porque nós alimentamos sonhos sobre a vida dele. O meu filho, ele nem tinha nascido, eu já tinha formado ele na faculdade na minha cabeça. Quem não faz isso? Nós criamos planos, moldamos uma vida cheia de sonhos e realizações para um filho nosso. E de repente, por algo do destino, isso é interrompido. Se nós não tivermos a consciência de que eles são seres que continuam vivos dentro de nós, a gente não consegue prestar atenção na vida deles, no nosso dia a dia. Através de um cheiro, através de uma lembrança, sem que aquilo tenha sido instigado por um outro pensamento qualquer, por algo que a gente veja, às vezes um pensamento que a gente ouve, um abraço. Há infinitas possibilidades de sentir a presença dos nossos entes. Porém, o que falta em nós é nos colocarmos a essa condição. Quando nós nos oferecemos, de certa forma, ao mundo espiritual, através da prece, nós nos religamos a Deus. Que a oração, a religião, vem de religar. Nós nos colocamos em disposição naquele momento. Então, se nós colocarmos o nosso coração em sintonia com essa certeza, com essa convicção, a gente vai conseguir viver bem. Quando eu comecei esse trabalho da psicografia, publicamente há 6 anos atrás, eu conheci uma mãe que ela tinha um filho, fazia 15 anos no plano espiritual, e eu vi ela fazendo uma palestra. E o meu objetivo naquele momento foi: eu quero que todas as mães se transformem igual a ela. Porque ela passava a certeza de que o filho vivia. E não mais uma crença, não mais uma forma de se consolar, de aceitar. Porque quantas vezes as pessoas falam para nós: você precisa aceitar que seu filho partiu. E aceitar eu acho muito submisso. Porque aí eu estou sendo colocado com a obrigação de engolir algo que eu não quero.
Quando você tem que aceitar, você está sendo imposto uma situação pela qual você não quer. Agora, quando você está em meio àquilo e passa a compreender, a sua razão e a sua consciência conseguem descansar. Por quê? Porque nós passaremos a sentir, iremos valorizar esses momentos onde a lembrança, o cheiro, o abraço, o toque, um pensamento, uma voz, vai falar conosco. Porque eles estão o tempo todo em sintonia, em ligação com o nosso plano. Nessa semana eu estava no Sul, tem um casal que frequenta a psicografia, eles tiveram um filho bem cedo, bem jovem, e ele num acidente, aos 20 anos veio e desencarnou. E algumas mensagens já que eles haviam recebido de nós, iam nas sessões lá no Rio Grande do Sul. Ele foi numa última sessão, não nessa agora, e o filho falou algumas coisas assim muito pontuais com a mãe. E eu conversei com ele, falei, olha, dá uma atenção para ela, porque as palavras que ele está usando aqui me preocupou de certa forma o tipo de pensamento que ela possa estar tendo nesse momento. E o filho falava sobre a intenção da mãe em tirar a própria vida. E no retorno da casa, naquele dia, o filho também fez o desenho de um cachorro na carta. Tá? Quem já recebeu carta ou já viu a sessão, viu que às vezes vem um desenho, umas flores, algumas coisas assim, que simbolizam muito mais às vezes, né, do que só um enfeite na carta. E tinha feito um desenho de um cachorro. E no retorno daquela viagem, eles lendo a carta, a mãe confessou que estava sim planejando atentar contra a própria vida, tirar a própria vida. E naquela semana, eles haviam adotado um cachorro. E o filho não desenhou um cachorro semelhante. Ele desenhou o próprio cachorro. A aparência perfeita, assim, igual. O desenho meu é muito feio, tá? Mas dava para lembrar o cachorro, dava para identificá-lo, né? Então, ele falou que aquilo foi uma pontualidade de quê? De que o filho convive no dia a dia junto a eles. Às vezes a gente fica esperando, né, através da mensagem, que ficam se repetindo coisas da vida aqui, no plano espiritual, do plano físico, pelo qual a gente convivemos. E a vontade que eles têm lá é de falar como eles estão, porque é o que nos vai consolar. Porque se eu vier aqui agora escrever uma carta para vocês, encher de detalhes da vida que vocês tiveram no dia a dia, vai demonstrar o quê? Duas coisas que eu acredito possa aparecer. Vaidade do médium, se for realmente uma psicografia, e a segunda, se não for um médium, que ele pesquisou a vida de vocês na internet. Porque não comprova nada. Agora, particularidades, a personalidade, aquilo que a pessoa era, vivenciava, algumas frases que ela usava no dia a dia, aí sim, são comprovações de que são a própria pessoa dizendo. E ela vai querer falar sobre o quê? Sobre o local que ela está. O Ricardo falou no começo aqui, sobre a Casa Espírita Maria de Nazaré que eu tenho lá em Duartina. Alguém conhece, já viu alguma coisa na internet sobre essa casa? Poucas pessoas, certo? Legal. Agora eu vou contar para vocês como que é aqui. A Casa Espírita do irmão Marcos. Que há um salão, há colunas azuis, um telão, flores na mesa e um púlpito, onde o médium fala. Vocês concordam, certo? E qual que é a novidade para vocês? Nenhuma. Agora, se eu falar como que é a Casa Espírita Maria de Nazaré em Duartina, o que ela faz, o que ela trabalha, porque é onde eu vivo, aí talvez seja algo que mostre a vocês que eu estou vivendo. Então, quando nós viemos aqui e ficamos esperando ou cobrando dos nossos entes que ele venha e fala, eu quero que fale do cachorro, eu quero que fale da tia, eu quero que fale da prima, eu quero que fale do tênis que está no chão da sala, nós estamos atrasando a evolução desse nosso ente, porque ele gostaria de falar sobre como ele está vivendo, e não só ficar pontuando como ele viveu, porque a vida continua. Nós observamos nas obras espíritas, nas mensagens, em experiências que as pessoas têm em desdobramento, seja do sonho, ou às vezes nas experiências de EQM, que é uma experiência de quase morte, na situação do anestésico, de um acidente, algum trauma, um coma, onde a pessoa vem e retorna com a lembrança real daquilo que ela estava tendo, com o corpo 100% anestesiado, onde a medicina e a ciência diz que era impossível o corpo abrigar alguma lembrança, onde a consciência estava dopada, mas a pessoa traz com clareza, né? Esses dias eu ouvi um estudo de um médico
de um anestesista, que as pessoas retornavam e falavam: ah, eu vi a cirurgia, eu vi o médico, eu vi a enfermeira, eu vi isso, isso e isso. E os médicos falavam: tá delirando, né? Efeito do anestésico. E aí ele fala: não, mas eu vi de cima. E era interessante que todos eles relatavam que via assim como se fosse de um plano superior. O que esse anestesista fez? Tinha uma estante, ele colocou objetos em cima de uma estante. E por cima, ou seja, daqui ninguém via, só conseguia ver de cima. Quando as pessoas retornavam: eu vi a cirurgia. Falou: viu, o que tinha? Falou: eu vi isso, isso. Você viu que tinha uma estante? Vi. O que tinha em cima dela? Aí você fala: tinha uma planta, um cavalo de brinquedo, isso. Isso comprovava que a consciência delas estava ali, desperta, enquanto o corpo está anestesiado. Nós temos um outro relato no Covid, foram tantos, né? Pessoas que entraram no coma, que retornaram com lembranças, mas de uma mãe. Quando eu falo uma mãe, é uma das amigas nossas que tem um filho no plano espiritual há 12 anos. E a Martinha conta isso em palestras, assim, com uma profundidade de detalhes gigantesca. Eu vou encurtar aqui pelo nosso tempo. Mas ela ficou 30 dias em coma no Covid. 30 dias. E ela conta exatamente os 30 dias no plano espiritual como foram. Diz ela que quando o médico aplicou o anestésico, ela levantou. E quando ela levantou, ela viu o Renan, teu filho. E naquele momento ela pensou: morri. Aí o Renan falou: mãe, você vai ficar uns dias aqui comigo. E ele falava com ela com uma naturalidade de que te vejo todos os dias. E não tipo: você chegou por aqui, que saudade que eu estou. Então quando eles falam que convivem conosco, nos sonhos, é porque eles convivem conosco. Nós não lembramos como acordamos. E ela vai dar relatos desses 30 dias. O cachorro dele havia desencarnado 15 dias antes. Na hora que ela chega na casa, que ele disse que era casa compartilhada com outros amigos, o cachorro estava morando na casa com ele. E ele falou: ele vive aqui comigo agora. Eu cuido dele, fica tranquila. Enfim, viu vários outros irmãos que conviviam com ele. Passou 30 dias no plano espiritual. E naquele 30º dia, o Renan olha e fala: mãe, você vai precisar voltar. Ela falou: não quero continuar aqui. Ela falou: você precisa voltar. No que ele falou essa frase, ela acordou na UTI, 30 dias depois. E aí ela vem e relatou todas essas memórias. E quanto a ciência vai e nega, porque a ciência quer palpar as coisas, né? Alguém aqui consegue abraçar o Wi-Fi que está tocando no celular de vocês aqui? Não, mas todo mundo acredita que a internet chega. Então por que nós temos tanta dificuldade, né, de compreender as coisas que não são tão nítidas e são ditas a nós há tanto tempo, que só tem o intuito de nos fazer viver melhor? Acreditar na eternidade vai nos fazer viver melhor, vai nos manter com a certeza de que nada que eu amo eu perco. Agora as coisas que eu me apaixono, que são as coisas da terra, que são os bens, que são aquilo que a gente se mata para conquistar, né? Passa a vida inteira correndo atrás do dinheiro, depois gasta todo o dinheiro para correr atrás da saúde, né? Não tem um ditado que é assim? Quando nós desperdiçamos o maior benefício que a vida nos dá, que é a companhia das pessoas, a possibilidade de conviver com elas, de se relacionar. Quando eu digo relacionar, é ter um relacionamento, é falar com as pessoas. Você lembra da minha conversa com Deus no começo dessa fala hoje? Aquilo para mim é um relacionamento que eu tenho com Deus. Porque se meu filho chegar em casa na hora da janta e falar: pai, senhor pai, o senhor poderia, por favor, me passar o prato de salada para que eu possa me alimentar? Ele está se relacionando comigo? Não. Agora se ele fala: pai, passa a salada aí. Ou velho, passa a salada. Hoje ele mandou uma mensagem para mim, eu achei fantástica. Estou há 2 dias fora de casa, já estava antes. Ele chegou: pai, tá aí? Acabou meu dinheiro. Faz um pix, né? Então, isso é relacionar-se. E por que com Deus nós temos tanta formalidade, tanta distância com Deus? Quando eu falo: vou rezar, espera lá. Então eu tenho que me retirar, eu tenho que me ajoelhar, eu tenho que me curvar, tenho que usar palavras formais para tomar cuidado com o que eu falo com Deus, para ele não se tornar uma ira contra mim. Entendeu? Pensar que Deus é um ser que vai ter uma ira contra a minha pessoa. Sou um de seus filhos.
Jesus fala: se vós que sois imperfeitos, ao filho que pede o pão não dá a pedra, ao que pede o peixe não dá a serpente. Imagina Deus que é perfeito, o que dará aos seus filhos? Se a gente que não sabe muito bem cuidar das coisas ainda não faria o mal a um filho, por que Deus que é perfeito faria? Só que colocaram na nossa mente, nos nossos pensamentos, de que Jesus veio para nos livrar dos pecados. Veio, morreu na cruz, seu sangue nos purificou. Aí eu falar para vocês, gente, eu sou Deus aqui, eu amo todos vocês. Mas por amar vocês e vocês não reconhecerem, não saberem me amar, porque vocês são um bando de pecador, eu vou dar uma brecha. Eu vou mandar o meu filho, que eu tanto amo, que eu mais amo, para vocês matarem, e os pecados de vocês estão perdoados. Aonde que isso fez sentido? Na minha cabeça nunca fez. Então por isso que Jesus fala: buscai a verdade, e a verdade vos libertará. Agradeço a atenção de todos vocês. Nós vamos agora para o encerramento. O Ricardo vai fazer uma prece com vocês também, para começar os atendimentos da casa, uns minutinhos além do tempo, mas foi para que a gente pudesse concluir esse pensamento. Eu agradeço pela oportunidade, que Jesus abençoe a todos, estejam no coração de cada um de vocês, para que essas reflexões tragam transformações às nossas vidas e aos nossos dias. Em novembro, voltaremos aqui. Em novembro, estaremos aqui novamente, Newton e eu, com a sessão de psicografia. Para quem já conhece, é o mesmo trabalho, para quem não conhece, é algo que realmente transforma as nossas existências. Deus abençoe a todos. Vamos fazer uma reflexão guiada nesse momento, que consigamos nos colocar em uma posição confortável, para que a gente sinta a nossa respiração, os nossos sentidos, a nossa vida que flui através desse corpo. Que a nossa consciência possa devagar se desprender desse ambiente, alcançando um plano mais alto, mais elevado, que une-se em conexão com a espiritualidade, com Jesus, e aqueles irmãos que nos amam, que cuidam ainda de nós, de algum plano. Que essas reflexões, esses pensamentos, transformem e guiem as nossas vidas, a fim de que cada escolha, cada momento pelo qual eu tenha a possibilidade de decidir, seja favorável aos nossos caminhos, ao nosso amanhã. Que a presença desses irmãos nessa noite, que vem aqui nos trazer os fluidos necessários para que a nossa vida continue a prosperar, sejam absorvidos pelos nossos corpos, que transitem dentro de nós, tirando todas as impurezas, mas principalmente aquelas que punem os nossos próprios pensamentos. Que a gente sinta o alívio da presença desses irmãos ao nosso lado. Que a gente confie nos desígnios de Deus para os nossos dias. Que tudo aquilo que Ele coloca na nossa vida seja compreendido como algo que está a nos melhorar a cada instante e a cada momento. Às vezes nós entendemos a dor como algo ruim e negativo, quando na verdade a dor está nos apontando aquilo que precisa ser tratado. Sem ela, muitas partes de nós iriam se deteriorar sem que a gente desse a devida atenção. E quando essa dor atinge juntamente a nossa consciência, o nosso coração, a nossa alma, é sinal de que nós devemos buscar algo além daquilo que nós estamos vivendo. Pois a presença de Deus, diariamente na nossa vida, é repleta de tranquilidade, de benefícios e harmonia, pelo qual as nossas escolhas ainda nos impedem de vivenciá-las. Mas se a gente usar da sabedoria para decidir por qual caminho devemos trilhar, certamente estaremos unidos a esses irmãos que nos fortalecem, que nos ajudam nessa caminhada, para que ao final dos nossos dias a gente consiga alcançar o mérito
das nossas existências. E assim seja.